Educação à distância, mudando realidades. Saudações a todos! Sejam bem-vindos à nossa última aula de orientação para pesquisa e prática profissional. Última aula, a gente nem acredita, né? Passou tão rápido, tão gostoso. Gente, sejam bem-vindos. Então, essa é a nossa última aula. Depois da nossa aula, vocês já vão ter a avaliação, né? Vai ter a outra aula e depois a avaliação. Então, prestem muita atenção. Os slides estão assim, ó, bem ajustadinhos com as questões da avaliação. E isso foi pensado para te auxiliar. Aproveite para tirar todas as dúvidas que você tem sobre a disciplina durante a aula, né? Tirar as dúvidas, encaminhar pelo chat. Tire suas dúvidas. As perguntas, elas são fundamentais no processo de aprendizagem. Olá, professor Cássio, tudo bem? Olá, professora Anabela, tudo bem? Tudo bem, alunos. Espero que todos tenham estudado, né, com os slides que nós preparamos para as aulas anteriores e que tenham se preparado para a prova, né? Espero que eu e a professora Anabela possamos auxiliá-los, ajudá-los na prova de hoje, para que todos tirem uma boa nota. Agradecemos, né, de antemão aos estúdios, ao professor Jacó, que é o nosso intérprete de Libras, a todos os professores mediadores, todos os alunos, todos os coordenadores, né? A gente fica grato pela oportunidade de poder levar até vocês um pouquinho mais de conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Então, os nossos objetivos são: reconhecer a diferença entre conhecimento científico e outros tipos de conhecimento, empregar princípios e normas de redação técnica e científica, utilizar normas de metodologia científica em produção de projetos, relatórios, artigos e outras formas de apresentação, e elaborar planejamentos de atividades e relatórios de acordo com as regulamentações específicas. Muito bem. O primeiro tópico é conhecimento, né? Foi o primeiro assunto que nós trabalhamos. Então, conhecimento. Como que a gente constrói o conhecimento? O conhecimento, ele é construído. Ele é um conjunto de saberes que uma pessoa constrói a respeito de um determinado objeto, uma determinada coisa, um elemento, que é suficiente para identificar, manipular, transformar, questionar esse objeto, ou essa coisa, ou esse elemento. E nós temos vários tipos de conhecimento. Nós temos o senso comum, que é basicamente aquele conhecimento que a gente traz da vida, da vivência, né? Geralmente, por exemplo, minha mãe tinha o costume de colocar a vassoura atrás da porta para a visita ir embora. Então, né, é um senso comum, quer dizer, acreditou-se que se colocar a vassoura atrás da porta, a visita ia embora mais rápido. Mas ele não tem prova. Ninguém testou, colocou a vassoura várias vezes com todos os tipos de pessoas, se funciona só com a sogra, se funciona, né, só com o cunhado. Então, não é um conhecimento testado, é um conhecimento que vem de gerações. Temos o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, que ambos também são acumulações de informações de forma espontânea. E eles são considerados verdade absoluta, mas em algumas situações eles não foram testados efetivamente, né? O religioso, pela questão da transcendentalidade, né, e pela questão da fé, a prova fica mais difícil. Né? Então, o conhecimento religioso tem esse elemento. Já o científico, diferente deles, ele é construído a partir de estudos elaborados e pela experimentação de pesquisas. Então, eu coloco a prova, testo, pesquiso esse elemento, essa coisa, esse objeto, e então eu confirmo se aquele conhecimento é válido ou não. É tido como uma verdade parcial, porque na ciência tudo continua em constante prova, em constante alteração. Então não é tido como uma verdade absoluta, né? É tido como uma verdade parcial,
da situação. Um exemplo disso, professora Anabela, no conhecimento religioso, seria a relação entre as castas sociais na Índia, né? Quando uma pessoa de uma casta superior, por exemplo, um Brahmani, um Vaishya, um Sudra, ele busca não se relacionar com os párias ou Dalits, porque eles acreditam que eles podem ser contaminados espiritualmente pelos Dalits, né, pelos párias, né, que seriam pessoas que estão abaixo da pirâmide social indiana. E isso foi um conjunto de saberes produzidos através de crenças, superstições do próprio hinduísmo, que é uma religião indiana com muitas crenças e superstições. Então eles estabelecem isso como uma verdade absoluta. Não por mais que não seja mais uma questão jurídica, mas ainda é uma questão cultural muito forte, porque isso já existe há milhares de anos, né? O próprio budismo surgiu em decorrência dessa questão, né? Porque Siddhartha Gautama ele não concordava com as castas sociais da Índia, e isso há milhares de anos atrás, né? Então isso fez com que ele rompesse com a nobreza indiana e criasse a religião budista, né? Porque lá atrás, há milhares de anos atrás, já houve uma pessoa que questionava essa verdade absoluta, né? Esse conjunto de saberes produzidos através de crenças e superstições, né? Verdades absolutas, diferente do conhecimento científico, né? Que é uma verdade relativa e que pode ser contestada por um outro pesquisador. O pesquisador faz uma pesquisa, chega a uma conclusão, e essa conclusão ela pode ser afirmada ou contestada por outro pesquisador. Por isso a ciência é uma verdade relativa e não absoluta. Exatamente, a terminologia correta é essa, verdade relativa. Então, por exemplo, quando eu tenho conhecimento científico, o exemplo de um remédio para dor de cabeça. Esse remédio ele foi testado em diferentes pessoas, diferentes idades, diferentes momentos, e foi verificado que, de fato, ele consegue eliminar a dor de cabeça. Mas ele é uma verdade relativa, porque pode surgir um outro medicamento, né, um outro princípio ativo, que também tem a mesma função ou até melhor do que essa. Mas a diferença básica, como o professor Carlos comentou, é que em um eu não tenho teste, eu não tenho prova, eu não tenho pesquisa. No outro eu tenho uma pesquisa que me prova, provisoriamente pelo menos, né, por isso que é relativo, de que aquilo tem validade. Então, por exemplo, o boldo, né, eu mesmo já ouvi várias vezes, né, você está com dor de barriga, toma um chá de boldo. Antigamente era um conhecimento do senso comum, né, que as pessoas foram experimentando e dava certo, tomou o chá de boldo. A ciência veio, procurou, pesquisou, conheceu o boldo, e hoje o princípio ativo do boldo realmente é confirmado pela ciência, por pesquisa, de que funciona para tratos intestinais. Então, um conhecimento que é do senso comum pode vir a se tornar um conhecimento científico se for devidamente pesquisado. E eu só tenho conhecimento científico se eu fizer pesquisa. E o que é pesquisa científica? A pesquisa científica ela é uma atividade voltada para a investigação de um problema, problemas teóricos ou práticos, por meio do emprego de processos, diferentes processos. Parte de uma dúvida ou um problema e, com o uso de um método, buscam uma resposta ou uma solução. Então, o que nós temos com a pesquisa? Eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema, né? Como resolver a dor de barriga? Ou então, como desenvolver um aplicativo em Android na linguagem Python, na linguagem HTML, como gamificar um tipo de conteúdo para o Android, né? Que linguagem que eu vou usar? Então eu tenho um problema, eu tenho uma dúvida, eu não sei como isso funciona, e eu quero investigar isso. Então eu vou me debruçar sobre esse assunto, vou pesquisar em diferentes fontes, vou pesquisar na internet, nos livros, nos artigos, vou definir um método para isso, instrumentos para eu estudar, se eu vou estudar na linguagem Python, se eu vou estudar na linguagem HTML, em Java, em CSS, e como que eu vou, e aí eu vou verificar se é possível fazer essa gamificação, em que linguagem é possível e qual delas é mais adequada. Então, esse é um processo de pesquisa. Eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema, e eu vou verificar qual a melhor forma de solucionar esse problema. Pode ser que eu tenha respostas positivas e negativas. Pode ser que eu consiga uma resposta positiva. É possível gamificar um determinado conteúdo para Android em Python. Pode ser que eu tenha uma resposta negativa. A pesquisa é justamente isso, eu não sei. Então, pode ser que não seja possível.
Então, essa é a lógica da pesquisa. E é esse resultado da pesquisa que se transforma em conhecimento científico. Então, esse é o processo de construção do conhecimento. O conhecimento científico, ele sai da pesquisa científica. Ele só é produzido a partir desse processo. Então, nós temos, né, como processo, primeiro nós temos um tema, que é o assunto que será abordado. Depois nós temos o problema, que é a dúvida que paira. Né? O problema é sempre na forma de uma pergunta. Como programar em Python para gamificar o conteúdo de pesquisa científica? Como desenvolver um site em Java para atendimento de vendas? Então, sempre é um problema. E é esse problema que vai motivar a minha pesquisa, o meu processo. Eu vou definir algumas hipóteses, que são as possíveis respostas. Então, por exemplo, vai ser em Python, vai ser em Java, vai ser em HTML. E eu vou definir os meios. Como que eu vou fazer? Como que eu vou testar isso? Como que eu vou construir isso? Eu vou fazer isso no computador? Eu vou testar com as pessoas? Vou instalar em diferentes smartphones? Vou testar só num tipo de smartphone? Vou verificar se as pessoas conseguem fazer esse uso? Eu vou fazer uma entrevista com essas pessoas? Eu vou fazer um questionário com essas pessoas para ver também se o aplicativo funciona? Então, esse processo todo é o processo da pesquisa científica. E nesse processo a gente tem três elementos de pensamento. O primeiro elemento é a indução, que eu saio do particular para o geral. Então, eu acredito que no Android dá certo e, de repente, em todos os smartphones, é diferente se é Android ou se não, ou se é iOS, também é possível. Então, sairia de um para todos. A dedução é o contrário. Todos, supostamente, se aplica em todos e eu vou verificar se em Android também funciona. Então, é a diferença. Eu saio do geral para o particular. E a inferência, eu subtrair algumas ideias de diferentes processos e verificar se elas se aplicam. Então, são basicamente os três tipos de forma de pensamento na hora de você organizar a pesquisa. Eu quero fazer um teste particular e depois, vamos supor, no município de Porto Velho, no município de Ariquemes, num determinado município, e desse particular, então, se aplica a todo o estado. Ou então, é conhecimento de todo o estado. Será que dá certo no município de Machadinho? Será que dá certo no município de Vilhena? São dois municípios diferentes. Então, essa é a ideia da indução do particular para o geral, a dedução do geral para o particular, e a inferência é você tirar elementos de cada e ver se eles se aplicam. Então, esse é o processo da pesquisa científica. Nós temos, segundo o Prodanov, alguns elementos da pesquisa. A pesquisa ela pode se dividir basicamente em básica e aplicada. A pesquisa básica é aquela que trata mais do ponto de vista teórico. Ela não tem muitos elementos práticos. Então, vamos supor, eu só faço uma construção da possibilidade de aplicação do game em Python para Android, mas eu não aplico ele. Então, ela pode ser apenas descritiva, eu dizer como que seria possível. Ela pode só explicar, olha, se fosse desenvolver, seria assim, assim, mas ela não tem aplicação. A pesquisa aplicada, diferentemente, ela tem uma prática. E ela pode ser em estudo de caso, que é você pegar um determinado tipo, por exemplo, de linguagem, um determinado tipo de smartphone, em um determinado local. Então, o estudo de caso é sempre bem específico. Pode ser uma pesquisação, então você coloca, desenvolve isso e pede para os participantes fazerem uso desse processo, eles avaliam esse processo, vê se dá certo, dizem para você se está dando certo esse game em linguagem Python para Android. A pesquisa participante é bem similar, só que na pesquisa participante, você tem participante, você não tem necessariamente ação. Eles podem só estarem no processo. E a pesquisa ex post facto, depois do teste, você analisa se ou depois de um fato ocorrido, você analisa se aquilo deu resultado ou se não deu resultado. Esses são os elementos principais. E para a construção da pesquisa, do texto da pesquisa, então a pesquisa, vocês viram que tem um procedimento. A pesquisa ela tem uma estrutura.
Ela tem o tema, tem o problema, tem a metodologia, tem as hipóteses e depois você tem que construir tudo isso em um formato, em um projeto de pesquisa. Essa construção vai depender de uma linguagem. Assim como você tem que ter uma linguagem para desenvolvimento, né, Python, Java, HTML, CSS, você também tem que ter uma linguagem para construir o texto na pesquisa científica. Então, em informática, a gente tem linguagem. E na redação, a gente também tem linguagem, né? A linguagem não pode ser qualquer linguagem. E essa linguagem ela tem alguns elementos. Quais são esses elementos, professor Cássio? Vamos lá. Impessoalidade. Os alunos eles podem utilizar no texto, professora Anabela, eles podem evitar a primeira pessoa do singular, eles podem evitar a primeira pessoa do plural. Em vez de eu falar, por exemplo, eu compreendo, ou compreendemos, eu digo compreende-se, sabe-se. É uma forma de vocês estruturarem o texto de vocês de uma forma impessoal. A linguagem é extremamente importante que ela seja utilizada da forma correta. É muito importante que vocês, quando forem escrever um texto técnico ou científico, estejam com um dicionário em mãos. Todos nós, mesmo nós, professores, usamos dicionários quando nós vamos escrever. Então, a linguagem formal, ela é absolutamente importante dentro de um texto técnico ou científico. Evitar aquela linguagem do dia a dia, gírias, né? Os alunos que estão estudando, fazendo curso de técnica em informática, professora Anabela, penso eu, que futuramente vão fazer o Enem. Vão fazer um texto chamado dissertativo, argumentativo, que ele vai exigir tudo isso aqui que nós estamos pedindo. Né? Então, além da disciplina e dessa matéria OPP ser importante para a formação técnico-profissional de vocês, também ela vai auxiliar na construção de textos para outras provas que vocês, porventura, vierem fazer futuramente, como a redação do Enem. Formalidade e padronização, né, como nós já falamos, o texto ele tem que ter um caráter formal e não informal, por isso que eu tenho que utilizar, né, as palavras corretamente, prestar muita atenção com a concordância verbal, concordância nominal, né, para que o meu texto ele fique impessoal e ele esteja padronizado dentro das normas da ABNT. Concisão e clareza, o texto ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, para que o leitor possa, né, professora Anabela, compreender a linguagem que o aluno está utilizando, para que a linguagem também não seja muito prolixa, muito complexa. Então, é extremamente importante que o texto seja conciso e claro também. São elementos fundamentais na hora de você produzir um texto, seja, né, na disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional, seja em outra disciplina, seja, né, no seu futuro emprego e seja no Enem ou na sua graduação. Esses são elementos que você vai usar sempre. E para redigir um texto, além dessas normas na construção do texto, existem algumas regras para você dispor o texto no papel, para você dispor o texto no trabalho. Essas normas, elas são apresentadas em 2 elementos. O Manual de Redação da Presidência da República, que ele vai trazer normas para memorando, ofício, ata, recado, aviso, são normas mais de caráter administrativo, profissional, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai trazer regras de como trabalhar com os tipos de documentos acadêmicos, os tipos de documentos que a gente faz na escola, né, como o artigo, a monografia, o banner, o resumo, o projeto de pesquisa, o relatório de estágio. Então, quem vai tratar dessas normas é a ABNT. E ela traz algumas regrinhas, a gente não precisa decorar o número da norma, porque vai, né, também é muito complicado, são muitas normas, mas a gente precisa saber que elas existem, para quando a gente for construir um texto, a gente se aportar a elas. Então, tem algumas regrinhas básicas que devem ser cumpridas em qualquer documento, inclusive nos técnicos administrativos. A primeira é que o papel tem que ser branco. Por que é branco? É branco porque se eu colocar num papel roxo, rosa, verde, vai dificultar a minha leitura. Todos esses elementos é para facilitar a leitura, não gerar confusão. Então, o papel é branco, o formato oficial é o A4, né? Existem outros tamanhos de papel, mas o tamanho indicado é esse, e a impressão vai ser na cor preta. Então, imagina, se você tiver um documento, né, que você vai ler e ele está com fundo roxo e uma letra amarela, vai ficar meio estranho. As margens esquerda e superior, né, superior e esquerda, são de 3 centímetros. Por quê?
A superior é para colocar o timbre, né, o cabeçalho da instituição ou o timbre da empresa. E a esquerda é para fins de arquivar. Então, geralmente a gente arquiva, né, perfura do lado esquerdo. E aí, se você colocar a escrita muito próximo da margem, você corre o risco de furar o pedaço do texto. A margem inferior e direita são 2 centímetros. Por quê? Aqui é só para fins de, né, passar a página, e aqui é só para que não haja deterioramento do papel. Então, é por isso que elas são menores. Além dessas regras, na hora que a gente vai editar um texto, a gente tem que observar as regras com relação aos títulos, que nas normas da BNT a gente chama basicamente de seção. Então, tem mais ou menos 3 seções principais. O título, que título mesmo, né, que é o nome da obra, é o nome do livro, o nome do seu trabalho, o título da sua redação, é sempre em negrito e letra maiúscula centralizado. E aí as divisões, a seção primária, a primeira divisão, é maiúscula e negrito. A seção secundária é só maiúsculo, não tem negrito. E a seção terciária é a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas em negrito. As seções são divididas assim, 1, né, ou 2, o primeiro número é a primeira seção, e quando houver divisão, 1.1, segunda seção, 1.1.1, terceira seção. Vai ser sempre nessa sequência. Além disso, os outros elementos são a numeração de páginas. Para que eu numero uma página? Para eu saber a sequência do trabalho. Né? Se eu tenho, por exemplo, um trabalho com 50 páginas e eu quiser localizar um determinado assunto, eu vou ter um sumário. Nesse sumário vai ter a numeração de páginas. Então, fica mais fácil de localização. É para isso que serve a paginação. Vai ser sempre no canto direito superior. E a letra? A letra a recomendação é que seja no tamanho 12, que dá uma legibilidade maior, né, para o texto em geral. O espaço entre as linhas é de 1,5 e o alinhamento é justificado, ou seja, de uma margem à outra. Com o parágrafo, ou o que a gente chama de recuo, de 1,25 da margem esquerda. Existem outras orientações. Cada instituição pode ter uma norma mais específica, mas de modo geral, as orientações são essas para redigir o texto, para ordenar o texto no papel, seja ele um artigo, uma monografia, um relatório, um ofício, um memorando. O ofício e o memorando tem algumas regrinhas mais diferentes. Por exemplo, cada parágrafo tem um número. Então, no ofício e no memorando, cada parágrafo vai ter um número, justamente para poder identificar que assunto que eu estou tratando em cada parágrafo. Porque no memorando e no ofício, a comunicação é mais curta, é mais rápida. Então, eu não tenho muitas páginas. Então, os parágrafos são numerados. O que não acontece na monografia, nem no artigo, nem no relatório de estágio. E aí, nós já vamos para outro elemento, que é as citações. Então, o que são citações? Citações é quando a gente copia e cola. Quem nunca copiou e colou? Eu já copiei e colei várias vezes. Acho que o professor Cássio também já copiou e colou várias vezes. Mas pode copiar e colar, professora? Pode, claro. Desde que eu faça a referência da fonte. Então, copiar e colar em si não é nenhum crime. O crime é eu não citar a fonte. É eu falar que aquele texto é meu, sendo que é do professor Cássio. Isso é o crime de plágio. Eu pegar um texto do professor Cássio e falar que ele é meu, é um crime de plágio. Estou copiando a ideia e estou dizendo que ela é minha. E aí eu tenho punição. Eu posso ter que pagar uma multa, eu posso de repente perder meu diploma, eu posso de repente, inclusive, pagar uma prestação à comunidade, serviços à comunidade. Então, é crime. Eu pegar uma ideia e dizer que a ideia de outra pessoa e falar que ela é minha, é crime de plágio, é previsto no Código Penal. Então, isso não pode acontecer, mas eu copiar, colar e dizer, olha, essa ideia não é minha, essa ideia é do professor Cássio, essa ideia é do professor Aloysio. Isso eu posso fazer. Então, isso não tem nenhum problema. E como que eu faço isso? Para eu fazer isso, tem três tipos básicos de se fazer,
que são as citações. E as citações eu posso fazer em 3 formas. A citação direta, a citação indireta e a citação de citação. O que é a citação direta, professor Cássio? Como a senhora falou, professora Anabela, é quando eu copio e eu colo parte de um texto, de um resultado de uma pesquisa, né, ou da construção teórica de uma pesquisa no meu trabalho, mas citando a referência, citando a fonte. Né? Então, sempre nós temos que tomar muito cuidado, como a professora Anabela falou. Né? Isso até enriquece o seu trabalho. Quando você traz para o seu texto uma citação da forma adequada, dentro das normas da ABNT, citando a fonte que você pesquisou, isso é uma citação direta. Nós temos a citação indireta também, professora Anabela. Ela é muito importante porque ela exige um exercício maior, né? Ela exige que eu interprete aquele texto. Por exemplo, vocês podem pegar um parágrafo de um texto, vocês vão ler aquele parágrafo. E aí vocês fecham o livro e escrevam, reescrevam, o que nós chamamos de parafrasear, né? Quando eu digo com as minhas palavras o pensamento do autor. E esse exercício, professora Anabela, ele é muito importante para os alunos porque ele trabalha a tua capacidade de compreensão daquilo que o autor escreveu. Então isso é extremamente importante dentro dos trabalhos, né? Que é eu ler e eu interpretar. Então a citação indireta, ela tem um grau de complexidade maior porque eu preciso compreender o que ele escreveu, escrever com as minhas palavras, mas sem deixar que se perca o sentido do que ele disse, no texto que ele escreveu. E nós temos a citação de citação, professora Anabela. O que seria essa citação de citação? A citação de citação vai ser quando eu leio um trabalho e eu encontrei lá naquele trabalho aquela outra, por exemplo, o professor Cássio escreveu um texto e no texto dele ele estava citando o professor André. Né? E eu achei aquele trecho que o professor André escreveu interessante, mas eu não consegui encontrar o livro do professor André. Então, o que eu pego? Eu pego aquele trecho do professor André, coloco no meu trabalho, mas eu estou fazendo uma citação de citação. Por quê? Porque o professor Cássio fez a citação do professor André e eu estou fazendo a citação do professor André através do professor Cássio. Então, geralmente, a gente usa o termo APUD. Ele é mais raro, porque é mais complicado, é só realmente quando a gente não encontra a fonte. Mas pode acontecer. O destaque que a gente faz é que na citação direta, que é aquela que eu copio e colo, tem 2 formas. Tem a longa e tem a curta. Na longa, eu vou, ela passa de 3 linhas, então ela fica quase um parágrafo inteiro. Nessa eu tenho que reduzir o tamanho da fonte e o tamanho do espaçamento, para dar o destaque, dizer, olha, esse trecho todo aqui não foi ideia minha, é ideia de fulano. Então, ela é geralmente em redução de 4 centímetros e o tamanho da letra é 10. Ela é toda, como se fosse um parágrafo reduzido. E a citação direta curta é quando é só 3 linhas. Então, como é que eu vou dizer que essa ideia não é minha? Eu coloco entre aspas. Coloco aspas no início e aspas no final e estou identificando que aquela parte do trabalho, aquela parte do texto não é minha, é de outra pessoa. No final, eu vou sempre colocar o parênteses, colocar o autor em letra maiúscula, o ano e a página. Então, aquele trecho não é meu. Se for 3 linhas, entre aspas. Se for mais de 3 linhas, recuado e 4 centímetros com o tamanho da letra menor. Essas orientações, elas devem ser seguidas em todos os trabalhos científicos. Que nós temos, basicamente, são a monografia, que é resultado de pesquisas a partir de um assunto aprofundado e exposto. E o artigo científico, que resulta em trabalhos de análise e demonstração de forma breve e especializada. Então, a monografia é um pouco mais extensa, o artigo é um pouco mais resumido. Além disso, nós temos o relatório, que são resultados alcançados por uma pesquisa, e os planos de atividades realizados dentro dos estágios. E também o banner. O banner, professora Anabela, seria uma apresentação resumida da pesquisa em forma de cartaz. Só lembrando, professora Anabela, que os alunos que fazem curso técnico em informática, hoje muitos alunos que fazem cursos tecnólogos, as graduações, as universidades, os centros universitários vêm pedindo artigos tecnológicos, justamente pela aplicabilidade que o artigo tecnológico permite. O artigo científico ele seria aquele artigo mais analítico, a pesquisa básica, que não necessariamente você tenha que já trazer uma resposta ou uma aplicabilidade imediata. Por exemplo, no IFRO nós temos o curso de gestão comercial.
nesse curso de 2 anos, os alunos vão fazer um artigo tecnológico, não é um artigo científico. É claro que eles precisam usar as normas da ABNT, né, as normas de padronização de trabalho científico, mas esse trabalho deles, por ser um curso de tecnólogo, que exige uma aplicabilidade, então as instituições de ensino hoje, professora Anabela, estão exigindo, né, esse artigo tecnológico, ou seja, eu faço uma pesquisa científica, mas eu já trago uma resposta, uma aplicabilidade para aquele problema lá no início da minha pesquisa que eu encontrei. Exatamente. Ele a importância dele é que, como o professor Cássio falou, ele é rápido, né? Porque o texto não é longo. E o rápido não quer dizer que ele não tenha qualidade, já, tá? É uma coisa diferente da outra. Ele tem toda a pesquisa, ele tem toda a busca do conhecimento, mas a construção dele é menor, é menos extensa. Então, 10 páginas, 11 páginas, com uma aplicação. Por exemplo, né, uma linguagem, né, uma gamificação de um determinado conteúdo para Android. Né? Qual linguagem que eu vou utilizar? Pode se transformar em um artigo tecnológico. Então, ele vai, além dele fazer a pesquisa, ele faz a demonstração da aplicabilidade, né, da aplicação desse elemento. E como o professor Cássio, é o que se está mais usando pela facilidade da leitura. Né? Eu leio com mais rapidez, né, e isso me dá mais acesso a conhecimento. Então, basicamente, tem a mesma estrutura de um artigo científico. Né, que o artigo científico tem essa disposição. Quando você olha, você consegue ver, isso aqui é um artigo. Por quê? Porque eu tenho um resumo, né, que me diz... em poucas palavras, do que trata aquele assunto. Eu tenho as palavras-chave, que são as principais palavras que eu vou encontrar naquele texto. Isso serve para eu localizar um determinado conteúdo. Eu tenho os autores, o título e essa disposição, né, que aparece aqui no texto. Como qualquer outro documento científico, ele tem identificação, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que faz o diferencial é o resumo e as palavras-chave. Além disso, nós temos também o relatório. O relatório é fundamental no curso de vocês, porque o relatório é um elemento obrigatório para vocês finalizarem o curso. É o relatório de estágio. Nós temos alguns tipos, o administrativo, de estágio, de visita e o técnico. Mas o mais importante para vocês é o de estágio. O de estágio, o relatório, ele consiste em você relatar, descrever uma atividade vivenciada. No caso de vocês, vai ser a atividade do estágio. Então, quando vocês forem estagiar na empresa, na instituição ou na ONG, né, durante as 200 horas de estágio que vocês têm que cumprir, vocês vão fazer um relatório dizendo que atividades que vocês desenvolveram lá. Então, esse relatório também tem que seguir as normas da ABNT, né, com introdução, com... O diferencial dele é que você tem que fazer um histórico e uma caracterização da empresa ou da instituição que você estagiou. Né? Que tipo de empresa, qual é o ramo, qual é o porte. É uma empresa de TI? Eu posso não estagiar numa empresa de TI. Eu posso estagiar numa empresa de transporte, mas ela tem um setor de TI. Posso estagiar numa instituição pública, como da Previdência ou outra, mas ela também tem um setor de TI. Então, eu vou fazer esse histórico da instituição. Além do histórico, eu vou fazer uma descrição das atividades que eu realizei lá, para verificar se essas atividades tinham relação com o meu curso. Então, o que eu desempenhei lá? O que eu desenvolvi? E aí, você vai tecer as suas considerações. Você vai ponderar e fazer a relação entre o que você viu na prática, no estágio, e o que você aprendeu no curso. Você vai fazer essa relação. Então, o relatório, no caso do estágio, tem esses elementos. A fala da empresa, fala das atividades que você fez e faz essas considerações, essa reflexão sobre ter estagiado. Então, isso no relatório de estágio tem que ser elaborado. O relatório como um todo, ele é uma atividade de descrição, seja de estágio, de visita ou técnico. Ele tem, então, a apresentação da ideia, a apresentação da situação. Eu tenho a exposição dos fatos em descrição cronológica, ou seja, na sequência. E no final, lá nas considerações, eu tenho que confrontar o que eu planejei com aquilo que eu realizei e o que foi alcançado. E digo se isso foi positivo ou se foi negativo. Além disso, nós temos o banner. O banner, ele também, como o professor Cássio fez referência ao artigo, ele também vem sendo muito utilizado nas instituições. Porque no banner é uma apresentação bem resumida da pesquisa. É mais resumida do que o artigo. Ele é ainda mais resumido, porque ele é um cartaz.
A diferença disso é que ele é um cartaz. Eu tenho o mesmo processo anterior, né? Eu tenho que fazer um projeto de pesquisa com o meu tema, o meu problema, as minhas hipóteses, os meus métodos. Tenho que testar. E aí o resultado eu vou apresentar em forma de banner. Ele tem os mesmos elementos que um trabalho, que qualquer outro trabalho: introdução, objetivo, a fundamentação, a metodologia, que é como fazer, os resultados que eu alcancei. Só que ele é em forma de cartaz. É um cartaz geralmente com a disposição grande, né, de 90 por 1,20, para que possa ser visualizado à distância. O interessante do banner é que ele traz os aspectos, né, os resultados da pesquisa, geralmente com um gráfico, uma imagem, uma tabela, e isso dá visibilidade para o trabalho, chama a atenção para o trabalho. Então ele tem sido muito usado. A leitura é muito mais rápida, né, que é um cartaz, é mais rápida ainda do que um artigo. E o banner, a diferença é essa: é um cartaz geralmente em lona. Então o banner tem essa especificidade. Já encerrando então o tema de redação, né, esses são os elementos principais da redação científica. Eu tenho o conhecimento científico, ele é construído por meio da pesquisa científica. Para eu desenvolver a pesquisa, eu tenho que elaborar um projeto de pesquisa com um tema, um problema, fazer a metodologia para isso, fazer os testes, e depois que eu testar, eu redijo o trabalho. A redação desse trabalho eu vou colocar em um tipo de documento acadêmico, que é ou a monografia, ou o artigo, ou o banner, ou o relatório. E o relatório, eu tenho também a possibilidade de relatório de estágio. Então, os resultados da pesquisa são nesses tipos de documentos. O relatório, a gente vai ter um relatório científico ou um relatório de estágio. Ambos obedecem às mesmas normas da ABNT, mas no relatório de estágio, eu tenho que fazer a descrição das atividades vivenciadas no estágio. E como que acontece o estágio? Como que eu faço o estágio? Para que serve o estágio? Então, de acordo com a Lei 11.788 de 2008, o artigo 1º diz o seguinte: estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular. Muito bem. Então, o estágio, ele não é um trabalho, ele é um ato educativo, ele é um processo de aprendizagem em que você vai participar para aprender na prática, é o aprender a fazer. Na escola, a gente, com as disciplinas, a gente aprende a aprender, a gente aprende o ser, o conhecer, a gente conhece as coisas. E no estágio você efetivamente aprende a fazer, aprende a programar, aprende a desenvolver, aprende a redigir um texto. Então, no estágio, a vivência, ele serve para você vivenciar de fato o que você está aprendendo na escola. Essa é a função do estágio, é por isso que ele é um ato educativo. E vai ser sempre supervisionado, ou seja, vai ter alguém acompanhando você. Você não vai estagiar sozinho, vai ter o supervisor de estágio te acompanhando. O estágio é uma relação de emprego, professor Cássio? Não, professora Anabela, o estágio não é uma relação de emprego, né? O estágio ele não caracteriza vínculo de emprego de qualquer natureza, desde que observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, né, conforme os artigos 3º e 15 da Lei 11.788/2008. Perfeito. Então, estágio não é emprego. Não é emprego, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo no estágio. Eu tenho dois tipos diferentes de estágio: o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. No estágio obrigatório, é aquele que exige o meu curso. Então, o curso de vocês, Técnico em Informática para a Internet, exige que para você terminar o curso, você tem que ter 200 horas de estágio. Você tem que cumprir 200 horas. Então, nesse estágio, é o estágio obrigatório. Não é devido remuneração de qualquer sorte ou qualquer tipo de bolsa, mas onde você fizer, pode te conceder um auxílio, uma bolsa, mas não é devido, não é exigido. No estágio não obrigatório, é aquele que não faz parte do seu curso. Uma instituição tem essa vaga de estágio, você se candidata àquela vaga de estágio. Você
né, tá fazendo curso que tem relação com a vaga de estágio, um técnico em informática para a internet, um técnico administrativo, um técnico em finanças, né? E tem aquela vaga de estágio. Você, lógico, tem que ser estudante, porque estágio significa que a pessoa está estudando, e aí você se candidata àquela vaga. Esse estágio, ele é remunerado. Ele tem uma bolsa, ele tem uma remuneração. Então, a diferença básica entre eles é isso. O estágio obrigatório, como você tem que fazer para terminar o curso, não tem exigência de bolsa, porque você tem que cumprir aquelas 200 horas. E o estágio não obrigatório, como você não tem, né, não é obrigado a fazer aquele estágio, você está fazendo porque você tem interesse, de repente, em futuro, trabalhar naquela instituição, conhecer aquela instituição, ou melhorar, né, a sua prática, você faz aquele estágio oferecido por uma empresa, uma instituição. E aí, nesse caso, é devido a uma bolsa. Tem que haver uma remuneração, porque senão caracteriza trabalho escravo, né, abuso de poder e outros elementos. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de estágio. No caso do curso técnico em informática para a internet, o estágio de vocês está previsto no projeto do curso e 200 horas é obrigatório. Quem são os envolvidos no estágio, professor Cássio? Primeiro, professora Anabela, o agente de integração, depois a instituição de ensino, a instituição concedente e o estudante. O agente de integração é aquele que vai fazer a relação entre a vaga de estágio e a instituição. Então, ele vai criar 2 bancos de dados e vai relacionar esses bancos. O aluno, né, que tem interesse e a vaga de estágio que a empresa está disponibilizando. Ele vai fazer a relação e aí vai conseguir viabilizar a vaga de estágio. A instituição de ensino, que é a escola, né, ela está envolvida porque ela, no caso de um estágio obrigatório, ela tem que ofertar condições de localização dessa vaga de estágio. A instituição concedente é aquela que oferece a vaga de estágio, é aquela onde você vai estagiar, é a empresa, é a instituição pública ou é a ONG. E você, evidentemente, que é uma das partes mais importantes dessa relação. Qual o papel dos agentes de integração? Então, como dito, o papel dos agentes de integração é auxiliar nesse processo, né? Identificando as oportunidades de estágio e fazendo esse acompanhamento da negociação para que haja a localização dessa vaga. Qual o papel da instituição concedente, professor Cássio? Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social e profissional. Então, ele vai ofertar o local de estágio, né? Não pode ser um local inadequado, que não condiz com o seu curso, com a sua formação. Né? Se você vai estagiar na área de TI, tem que ser um setor de TI. Não vai poder ser um setor de alimentos. Né? Não vai poder ser o setor de limpeza. Não vai poder ser o setor de máquinas. Né? Vai ter que ser o setor de TI, porque é lá que você vai conseguir desenvolver as suas habilidades e competências relacionadas ao curso. Então, o local tem que ter afinidade com a formação. Senão, você não pode aproveitar o estágio. E qual o papel da instituição de ensino? O papel da instituição de ensino, professora Anabela, é de localizar a vaga de estágio e indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação do estagiário. Exatamente. Então, a instituição concedente, ela oferece o espaço e ela oferece um supervisor, que vai tirar suas dúvidas durante o processo. E a instituição de ensino vai localizar a vaga para você e vai te indicar um professor orientador, que é aquele que vai te acompanhar na escola, orientações de como você realizar melhor o estágio, como você aproveitar melhor. Então, eu tenho na instituição de ensino o professor orientador e na empresa, na instituição, o supervisor do estágio, que vai te acompanhar no dia a dia do estágio. E você, enquanto estagiário, tem alguns direitos básicos a serem observados, porque, como foi dito, o estagiário ele é um aprendiz, ele não é um empregado. Então, você tem que ter a garantia de vaga do estágio. Além disso, você tem que ter uma bolsa, no caso do estágio não obrigatório. Você tem o seguro contra acidente, porque se acontecer alguma coisa na realização das atividades, você tem amparo, né? Há um custeio para o tratamento, se vier o sinistro. E você
tem o auxílio transporte, para você poder se deslocar até o local do estágio. Além disso, você tem as férias, elas são proporcionais, evidentemente, né? Se você estagiou por 5 dias, você não vai tirar 30 dias de férias. Elas vão ser proporcionais ao período do estágio. E por último, mas não menos importante, isso é muito interessante, você tem redução da jornada de trabalho nos dias de prova. Por quê? Para facilitar você estudar para as suas avaliações oficiais. Então, esses são os direitos. E como os deveres, você tem que assinar o termo tripartite, né, que é o termo entre as instituições participantes. Você tem que realizar as avaliações. Você tem que apresentar os relatórios de estágio. E você tem que efetivamente comparecer ao estágio. Você tem que ir lá todos os dias do estágio. O estágio vai funcionar como? Primeiro, localiza-se a vaga de estágio, assina o termo tripartite, né, que é esse termo que vai oficializar o estágio entre a empresa, entre a escola e entre você. Tem a definição do professor orientador na escola e do supervisor na empresa. E aí vocês fazem um plano de atividades, pratica o estágio e no final você elabora o relatório e entrega ele ao setor de estágio. E é com esse relatório que você finaliza o seu curso. O termo tripartite, como dito, ele é assinado por 3: instituição de ensino, o estudante é o seu responsável e a empresa ou o local onde você for estagiar. Por isso que ele é tripartite. Não é truco, não é trinca, não é trio, é tripartite. Então, você faz a matrícula no estágio, você assina o termo, elabora o plano de atividades, faz o relatório de acordo com as normas de redação que nós explanamos aqui, entrega o relatório e a partir da entrega do relatório, você tem o direito à sua certificação. Esse é o fluxo do estágio. No relatório de estágio, como já foi dito, ele vai conter um relato das suas experiências, né? As ações que você desenvolveu, os resultados que você alcançou e se você até tiver ideias de melhorias e sugestões para aquela instituição. Então, esse é o relatório do estágio. Você tem que elaborar esse relatório, ele é obrigatório para você finalizar o curso, né? Depois que você elabora o relatório, você entrega, né, faz a entrega, imprime o documento, faz a entrega, né, igual o modelo, tem um modelo específico como nós apresentamos, e aí esse modelo é entregue com as suas considerações impresso, e ele vai ser analisado e vai receber, né, aprovado ou não aprovado. Pode ser que tenha alguns elementos que precisam ser corrigidos. E aí, diante da aprovação do relatório, você conclui o curso e tem o direito à certificação de técnico em informática para a internet. Mais alguma consideração, professor Cássio? Não, professora Anabela, eu espero que nós tenhamos contribuído, né, nessa revisão da aula de hoje e que todos os alunos tenham se preparado para a prova e que nós, né, tenhamos contribuído para tirar as dúvidas, né, ainda que tinham, né, em relação à disciplina. Espero que todos façam uma boa prova, concentrem-se, isso é fundamental, e busquem, né, trabalhar o poder de concentração de vocês e façam uma boa prova. E nós, evidentemente, eu e a professora Anabela, né, esperamos que todos tenham êxito durante a prova. É claro que a prova não é o único instrumento, né, que vai mensurar a aprendizagem de vocês, mas ela é, nesse momento, né, o instrumento que nós temos, e nós esperamos que vocês tenham aproveitado bem a disciplina, tenham aprendido bastante e que ela seja útil, né, na vida tanto escolar como na vida profissional de vocês. Muito obrigado. Lembrando, né, que o material da disciplina vai ficar disponível para vocês, então vocês podem retornar esse material posteriormente nas demais disciplinas e futuramente lá na oferta do estágio para vocês redigirem um relatório. E sempre que tiver dúvida, nós do IFRE estamos à disposição para vocês. Vocês é o motivo de prestígio da nossa instituição. Então, a nossa existência aqui é em razão de vocês. Eu particularmente agradeço a parceria com o professor Cássio, é a nossa primeira parceria. Exatamente. Então, muito obrigada, professor Cássio, por estar comigo e conosco aqui nessa oferta. Agradeço aos estúdios, agradeço ao nosso intérprete, né, ao Jacó, agradeço a toda a equipe de professores mediadores, a todos os
tutores à distância, a todos os alunos e a coordenação do curso, evidentemente, que possibilitou. E a equipe IFRO, sem a qual a gente não teria todo esse aparato para realizar essa aula para você, que eu tenho certeza que foi a aula mais legal que você teve. Obrigada a todos, bonanças, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.